né? Uma característica... Opa, vamos ver se vai funcionar. Acho que é aqui. Ah, foi. Uma das características que a gente vai ver hoje, né, é sobre o panteísmo. Mas antes da gente falar sobre o panteísmo na visão espírita, né, só para quem não conhece essa palavra ainda, né, a gente pode fazer uma analogia com os Jogos Pan-Americanos, né? Os Jogos Pan-Americanos quer dizer o seguinte: todos os países americanos. Então, panteísmo era uma doutrina, uma filosofia, né, que ainda existe, que fala o seguinte, que tudo e todos fazem parte de Deus. É uma doutrina que o Espiritismo não segue, mas a gente vai conversar sobre ela mais à frente, tá? Vamos lá, seguindo, então. Vamos ver aqui. Ok. Então, a gente vai fazer esse estudo observando justamente o que está no Livro dos Espíritos, né? Essa doutrina que a gente segue, ela já tem mais de 150 anos, né? Ela já foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, saiu em 1857, e ela foi feita por Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denis Arrival, né? Ele, como um grande educador que era, né, da sua época, ele já planejou o Livro dos Espíritos de uma forma bem organizada, bem didática, né? Nós já conhecemos um pouco. Então, tem uma parte inicial, que é uma introdução, e nessa introdução, Kardec, mais ou menos em 40 páginas, por aí, ele faz um resumo da nossa doutrina espírita, né? Então, ele faz os conceitos que a gente mais utiliza, fala sobre a reencarnação, fala sobre o mundo espiritual, fala sobre Cristo, né? Então, basicamente, é a doutrina cristã sobre uma visão de reencarnação. Depois dessa ligeira introdução, tem uma parte sobre os prolegômenos. Esses prolegômenos, se vocês observarem essa figura no canto inferior direito, né, é uma figura também, uma outra analogia que é feita, mas é uma analogia utilizando uma videira, né? E essa videira é o único desenho que tem no Livro dos Espíritos e em todas as obras básicas de Kardec, né? Então, basicamente, o que quer dizer isso? É como se vocês observassem esse pequeno caule, essa cepa, né? Seria o corpo, né? A seiva em si, seria o espírito. E tudo isso que é produzido, os bagos e tudo, seria o complemento completo, né? Seria a alma, né? Então, basicamente é isso, né? Então, os polegômenos faz essa pequena explanação e depois vamos começar da primeira parte, a parte primeira das causas primárias. Nas causas primárias, é justamente esse primeiro capítulo que a gente vai falar, o primeiro capítulo que fala de Deus, né? E são 4 pequenos capítulos, mas a gente só vai falar de 3 perguntas do primeiro capítulo. E essas causas primárias, elas estudam basicamente a criação e o Criador, né? E fala um pouquinho sobre os fluidos e tudo. Toda essa parte é vista depois num outro livro de Kardec, que se chama Gênesis, que trabalha mais a fundo a criação, né? A gente já conhece um pouco. E também fala das predições, dos milagres de Jesus, de uma forma geral. Bom, a segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? Então, trata da reencarnação, trata dos mundos que existem, né? Então, basicamente, é a parte que é mais bem trabalhada no Livro dos Médiuns. Não sei se vocês estão vendo a direito, só um minutinho. Acho que... Livro dos Médiuns. Tá. E na terceira parte, que é das leis morais. E das leis morais a gente também vai utilizar um pouco hoje, que fala justamente da parte do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus, né? Das Boas Novas, né? E tem uma lei muito interessante que a gente vai abordar hoje para falar um pouco sobre o panteísmo, que é a primeira lei que é observada, né, depois das leis divinas, que é justamente a lei da adoração. Então, calma aí. Foi. E isso é mais trabalhada no outro livro que eu acho sensacional de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, a gente vê a parte das esperanças e consolações. Essa parte trata mais de depoimentos de espíritos, né? Então fala
basicamente, aqueles espíritos que fizeram ações não recomendáveis aqui na Terra, como eles estão sofrendo, e aqueles que fizeram boas ações, trabalharam bem, né? Então, mostra já eles num plano melhor, né? E uma conclusão de Santo Agostinho, né? Que é bem interessante também ver. E essa quarta parte, a gente verifica ela melhor no livro, outro livro, Céu e Inferno, tá? Então, vamos seguindo. Ok. Bom, essa definição de Deus que está aí, né? Ela foi observada na primeira parte, na introdução do Livro dos Espíritos, né? Então, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, Deus é eterno, ele existe desde sempre. É imutável, ele nunca mudou. Ele é imaterial, ele não tem um corpo físico definido. Ele é único, não há outro. Ele é onipotente, ele tudo pode. Ele é soberanamente justo e bom. Então, o objetivo dele é o bem. E é importante, ele é o Criador. Aqui é dito, criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, tudo foi criado por ele, né? O que bota a doutrina espírita, por incrível que pareça, um misto de criacionismo com a teoria da evolução também, né? A adaptabilidade dos seres, porque ela admite a criação. Deus como Criador. Vamos lá? Bom, como eu tinha falado anteriormente, né, a lei da adoração. Então, a doutrina espírita, ela observa Deus, né, como um Criador. E como ela tem isso, ela também observa a parte toda evangélica, né, a parte de Boas Novas, né, dos evangelhos. E então, como a gente faz esse estudo? A gente faz esse estudo também com a leitura normal da Bíblia, né? Então, tem várias passagens bíblicas que são bem estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E outras mais que são estudadas em diversos livros, né? Os mais conhecidos, Chico Xavier tem vários sobre várias passagens, né? Falando sobre cada trecho, né? Com o auxílio de Emmanuel, obviamente. Bom, vamos então, essa parte, né, que hoje a gente está falando sobre o panteísmo, e para a gente chegar ao panteísmo, a gente vai falar primeiro de Deus, né? Então, aqui está o maior mandamento, né, que foi perguntado a Jesus. Vamos lá. Então, do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, ó Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E continua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Bom, então aqui é a parte justamente da lei da adoração. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração, o que quer dizer isso? Quando a gente está ouvindo essas palavras, lendo essas palavras, a gente tem que entender que isso é uma nação judaica. Então, quando o coração para o judeu, ele quer dizer como sendo a fonte do seu sentimento, né, das suas emoções e das suas ideias. Então, quando a gente fala o seu coração, quando Jesus, desculpa, falava isso, de todo o seu coração, essa oração quer dizer que você tem que verificar o seu coração realmente, seus sentimentos. Então, você tem que amar, né? A ideia de amar com todas as suas ideias de amor e com todos os seus sentimentos de amor. De toda a sua alma. Quando ele fala de toda a sua alma, a alma já é a junção do espírito com o corpo. Então, quando fala de toda a sua alma, quer dizer que você vai ter que agir, porque você está emanado do seu corpo, então você tem que trabalhar para isso. De todo o seu entendimento, se eu sei, se eu conheço, eu tenho que fazer as obras que são possíveis, né? Então, quais são essas obras? Eu posso orar? Orar. Eu posso trabalhar para o bem do próximo fisicamente? Eu vou trabalhar fisicamente.
eu posso ajudar o próximo, então eu vou ajudar o próximo. Então essa é a parte do seu entendimento. E de todas as suas forças, o que quer dizer isso? De todas as suas forças quer dizer, quais são os recursos que eu tenho para fazer isso? Ah, eu tenho tempo? Eu vou despender meu tempo. Ah, eu tenho recursos financeiros? Eu vou despender meus recursos financeiros. Então, é tudo que eu posso fazer. Bom, se mesmo assim a gente não compreende, Jesus continua. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então, é a proposta sempre da doutrina, né? Da doutrina cristã espírita. Que a gente sempre trabalhe para o próximo, né? E assim a gente trabalhando com o próximo, na realidade a gente também trabalhando para si, né? Para a coletividade como um todo. Vamos seguir? E se a gente mesmo assim não compreender um pouco, a gente quer saber um pouco mais. Para isso tem todas as parábolas de Jesus, que elas sempre nos dão uma lição de amor de como trabalhar o amor. Né? São as lições de amor de Jesus. Né? São várias. Então peguei algumas aqui que falam de alguns casos que eu achei interessante. Então as bodas de Caná, Galileia. Né? Então, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Jesus atende ao pedido de sua mãe e às necessidades dos amigos, abandonando as suas próprias necessidades e vontades. Então, tem aqui a parte de honrar pai e mãe, que é importantíssima, né? Então, já está lá nos mandamentos de Moisés, né? Então, ele abandona tudo para atender os pedidos da sua mãe e dos seus amigos. Ou seja, meu tempo também é o tempo dos outros. Né? Eu tenho que trabalhar o meu egoísmo e fazer o que eu preciso fazer realmente. O que eu preciso fazer? É amar. Amar como? Ajudando. Então já está aqui na primeira passagem. Né? Bom, vamos à segunda. Ressurreição de Lázaro. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Jesus traz Lázaro de volta à vida, por compaixão pelo sofrimento de sua família. Né? Ele se esforça para amenizar o sofrimento. Então Jesus, ele vai até Lázaro, ele vai até a família amada, que pedia por ele, e por compaixão, ele consegue trazer Lázaro de volta, obviamente. Então, tudo que a gente puder, quando a gente vê se tem alguém sofrendo, né, a gente tem que tentar amenizar esse sofrimento. Então, a ideia é sempre, se eu posso fazer, que eu faça. Né? Se alguém me pede a mão, que eu dê a mão. Entendeu? É essa a visão. Né? Mais uma parábola. Se a gente ainda tem várias dificuldades com amor, né? Parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. Ensina como amar os inimigos. Né? Se a gente pensar um pouco, né, a gente hoje está num tempo de polarização e tal, isso não é bom. E essa parábola vem bem nesse ponto. Né? Por quê? Porque os judeus eles tinham uma birra muito grande com o povo samaritano, porque eles tinham uma visão um pouco diferente. Então, o samaritano é o único que atende para ajudar as pessoas, né? Que tem uma pessoa ferida, caída, passam vários outros e vem aquela pessoa ferida, caída e não fazem nada. E o samaritano, aquele povo que os judeus tanto odiavam, foi o único, né? Foi o único que parou, ajudou a pessoa, pagou o tratamento e fez com que tudo corresse bem para aquela pessoa que ele nunca tinha visto. Então, é sempre amar, independente de quem seja, né? Sempre ajudar. Né? Então, que a gente possa fazer que nem o samaritano e tentar diminuir essas polaridades que hoje existem, tantas. Aqui tem mais uma, a mulher adúltera. João capítulo 8, versículos 1 a 11. Quem ama não julga, né? Então, é mais uma passagem muito linda, né? Porque todo mundo queria apedrejar a mulher adúltera, né? Estava lá na lei que se fosse pego, poderia apedrejar. E Jesus, muito sábio, fala o seguinte: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí começam a sair aqueles primeiros mais velhos que já têm vivência, e vai saindo todo mundo, vai saindo até que não fica ninguém. E aí Jesus fala, né? Aquelas frases que a gente já conhece. E no final,
simplesmente fala, né, para ela ir embora, já que nada mais e não pecar mais, né, para que não lhe aconteça mais nada. Então, quem amar não julga, quem ama não julga, né? É que a gente possa ter mais misericórdia com tudo que está acontecendo, né? Que a gente possa pensar um pouco nos outros, ter empatia com os outros, né? E ter empatia com os próximos, né? Bom, e aí termina com o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26, né? Reconciliação antes de ofertar. Então, essa passagem também é bem comentada na parte por Kardec também, né? O que é esse sacrifício mais agradável aos olhos de Deus, né? É a reconciliação ante os adversários, né? Então, se antes de eu fazer qualquer oferenda ao altar, antes de eu rezar, digamos assim, se eu tenho alguma birra com o pai, com mãe, com tia, com a avó, com irmão, irmã, amigo, amiga, se eu tenho aquela separação, tipo, não falo mais com você, não falo mais com fulano, e vou lá e vou orar, meu Deus, essa oração praticamente não tem nenhuma realidade, né? Porque a ideia está lá, é bíblica, né? A gente está falando. Antes de ofertar, antes de eu começar a fazer qualquer oração, que eu veja as minhas ofensas, né? Eu não posso pedir reconciliação e perdão das minhas ofensas se eu já estou ofendendo as pessoas, né? Então, antes que eu faça minhas oferendas, antes que eu ore, que eu veja tudo isso, que eu dê aquele pensamento bom, que eu dê aquela palavra boa, que eu recupere aquilo. Então, reconciliação antes de ofertar. Então, são pequenas lições de amor, mas são dezenas e centenas, né? Então, essas eu só falei 5, só para a gente pensar no amor, vibrar no amor, né? Vamos seguir? Esse é Deus, esse é Jesus, o Espírito mais perto de Deus que a gente teve aqui na Terra. Bom, agora vamos praticamente começar o estudo do panteísmo, né? Já que a gente já viu essa parte toda, né? Sobre a visão espírita. Então, são as perguntas 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos, do primeiro capítulo, né? E só para a gente, o amigo internauta, né? Como é que funciona essa parte das perguntas? O cabeçalho das perguntas, né, foi feito por Kardec. Então, ele fez as perguntas. A segunda parte, a resposta, que está entre aspas, né, amigo internauta, essa parte entre aspas são a resposta dos espíritos, né? Então, a resposta que veio da espiritualidade. E às vezes tem algum comentário. Esse comentário depois é comentário do próprio Kardec. Ele vai vir sem essas aspas, né? Então, a gente vai seguir isso e vamos continuar então. Então, pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta dos espíritos. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, né? Se Deus é criador, né? Então não poderia ser uma coisa e outra, né? Continuando. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber quando na realidade nada saberias. Deixai, consequentemente, de lado todos os sistemas. Tende bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, aqui, os Espíritos já nos dão uma dica, né? Para a gente tentar ser menos orgulhoso, né? Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de aceitar Deus pelo nosso orgulho, né? Então, a gente acha que não tem nada acima de nós e tal. Então, a gente orgulhosamente desdenha Deus. Meu Deus, é um erro
muito grande, né? E, enfim. E aqui tem uma outra parte que eu acho bem interessante. Estudai as vossas próprias imperfeições, as nossas limitações, né? A fim de vos libertardes dela, né? Então, a gente tem que estudar mais, ler mais, compreender mais, né? E a gente vê tantas coisas lindas das criações de Deus, e a gente não consegue fazer nada daquilo, nem perto de nada que Deus criou, né? As galáxias, não vou nem falar em galáxia, vou falar, sei lá, uma rosa, vou falar nos desenhos geométricos maravilhosos, né? Os desenhos abstratos das suas obras de arte, que todo dia nos proporciona. Enfim, vamos seguir aqui. Pergunta número 15, né? Daí Kardec fez a pergunta. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outro, que se deve pensar da doutrina panteísta? A resposta de Kardec, dos espíritos, é perfeita, né? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus, né? Então, essa doutrina panteísta, né, ela gostaria, né, no seu orgulho, né, do homem, falar assim, olha, eu tive uma vida, eu sou uma manifestação de Deus, então depois eu voltaria ao todo universal, né? Essa é uma coisa meio ilógica, né? Se a gente pensar um pouquinho, imagina, Deus, né, é a justiça, né, é bom, então imaginar que, sei lá, digamos que uma vida minha fosse totalmente acelerado, um assassino. Como é que Deus seria um acelerado, um assassino? Não, cada ser está no momento, né? As criaturas estão no seu momento da criação, né? Então, todo mundo tem direito à sua evolução, né? Mas é uma criatura, não dá para a gente falar que aquela criatura é Deus. É a mesma coisa que uma formiguinha pequenininha, sei lá, olhasse a um ser humano e falasse, olha, eu sou aquele ser humano. Não, não é, né? Mas o homem, no seu orgulho, na sua arrogância, já que ele não é Deus, ele quer fazer parte de Deus. Não, nós somos criaturas de Deus e já é bom demais, né? A gente está num sentido, né, de evolução contínua, né? Aí tem um quadro bonito na Capela Sistina, um pedaço da Capela Sistina, que é a criação, né? Aí tem uma figura representando Deus e os seus anjos e tudo, e a criatura criada, né, que é o Adão. Bom, vamos seguir. Aí, mais a última pergunta sobre panteísmo, né, que está no Livro dos Espíritos, né? Pergunta número 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. 1. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda a parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Quem se pode opor a este raciocínio? Resposta simples dos livros dos Espíritos. A razão. Refletir maduramente e não será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, se a gente vê na história da humanidade, né, já teve povos que olhavam para uma pedra e falavam, a pedra aqui é meu Deus. Né? Tem povos que falavam assim, viam um trovão e falavam, meu Deus, aqui é a manifestação de Deus, né? Então esse aqui é Deus. Tem outros povos que adoravam árvores, né? E olhavam para uma árvore, nossa, essa aqui é a árvore sagrada. Tem outros povos que adoravam animais e falavam, não, esse é o animal sagrado e tal, esse é Deus. E, enfim, tinham várias visões assim, totalmente infantis, né, da idade das pessoas, que ainda era uma visão infantil, né? Mas, enfim, era o que chegava mais perto daquilo, né? Então, a gente não pode confundir a criatura ou a criação com Deus. Então, se a gente pega uma rocha
pode ser bonito, uma árvore que pode ser bonita, um animal que seja bonito, mas é um animal, é uma árvore e é uma pedra. E é só isso, é uma criatura de Deus, né? Uma criação de Deus. Né? E é isso, gente. A gente não pode confundir. Né? Tem os nomes aí embaixo, não sei se estão conseguindo ler, que é quem adora pedra é litolatria, a adoração de árvores é fitolatria, a adoração de animais é zoolatria. Né? E tem também, vou falar aqui um pouquinho, né? Tem o politeísmo, né, que é uma coisa diferente, né? Que tinha, como as pessoas antigamente eram mais primitivas, e elas queriam ver várias manifestações de Deus, então eles criavam vários seres mitológicos, e aqueles seres mitológicos, né, faziam parte dessa visão de vários deuses, né? Então isso era o politeísmo. Né? Mas a gente tem uma visão monoteísta que não tem nada a ver com isso. E a gente também não tem essa visão de panteísmo, né, que tudo volta e tudo é Deus, a natureza é Deus. Não. A natureza é uma criação. Né? É uma criação. Vamos seguir? Então, agora é a explicação de Kardec sobre essa pergunta que ele fez e a resposta dos espíritos. Né? E o final dessa inspiração de Kardec é muito boa. Vamos ler, então. Esta doutrina, o panteísmo, faz de Deus um ser material, ou seja, se ele é composto de tudo, ele teria uma parte material, o que não faz sentido nenhum. Que, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, sim, porque ele seria parte de matéria, né? Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade, faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Você lembra quando a gente leu ali na parte da introdução? Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. É a mesma coisa que eu pegar, digamos assim, um relógio e falasse que, veja, o relógio é Deus. Não, foi uma máquina, é uma máquina apenas, é uma engenhoca só, né? Criada pelo o artesão ou pela máquina projetada por vários artesãos e engenheiros para sair aquele relógio. A gente não pode pegar um efeito, né? Misturar efeito com causa e tudo. Não, gente, não, o Criador com isso não. E aqui tem uma explicação final que eu achei fantástica. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, hoje em dia, se você pega um quadro famoso, de um pintor famoso, o pessoal vai falar, nossa, esse aqui é um Renoir. Mas é um quadro feito por Renoir. Não é que aquele quadro seja Renoir. Nossa, esse é um Picasso. Não, é um quadro feito por Picasso, não é Picasso. E assim vai. Então a gente não pode confundir as coisas. Né? É essa visão, né, que eu acho fantástica, essa última frase. Né? A gente não pode confundir. E falando um pouquinho mais sobre o panteísmo, né, já fechando já quase nosso estudo, em obras póstumas, né, que é a última obra de Kardec, né, que eram vários pensamentos que foram colocados, né, e foram feitos justamente após a morte dele, né, foi codificado tudo, né. Ele fala num texto as alternativas da humanidade, né, e entre eles ele fala a doutrina panteísta, mas ele fala também dos erros da doutrina, né. Então ele fala o seguinte: o princípio inteligente ou alma, independente da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por meio da morte, à massa comum, como as gotas de chuva ao oceano. Essa é a visão panteísta. Né? Então, eu tive uma vida aqui. Eu seria, segundo a doutrina panteísta, né, uma parte de Deus.
E assim que eu morresse, eu desapareceria e voltaria a Deus. Não faz sentido, não? Consequências. Não existe individualidade, ou seja, se eu morri e voltei a Deus, eu não teria evolução, não teria nem por que eu existir, né? Por que eu existi se eu sou parte de Deus, volto a Deus? Para que Deus estaria brincando de marionete e falta de marionete? Não faz sentido nenhum, né? E a gente não teria nada dos espíritos, não teria nada disso, não faz sentido, né? Não fecha nada. Consequências, sem individualidade, sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse, entendeu? As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas que a doutrina materialista, né? Que entre umas alternativas da humanidade, né? Que algumas ideologias utilizam, né? A doutrina materialista, né? Não faz sentido, né? E a gente vai, né? E só para fechar as 5 alternativas, a gente falar um pouquinho, né? Materialista, panteísta, né? A doutrina que acredita em Deus, né? Então, opa, essa já começa a fechar. A doutrina que acredita em Deus, as deístas, né? Tem a dogmática, que lá que cria uma caixinha e tem várias regras, né? E algumas coisas fazem sentido ou não, tudo bem. E tem a doutrina que a gente segue, que é a doutrina espírita, né? Então seria as 5 alternativas da humanidade para explicar tudo isso, tá? Nesse nosso estudo, então, agora o último slide, a gente vai falar de alguns conceitos que a gente vê, a gente às vezes ouve, né? Que é a alma do universo, a alma do mundo, né? Que a gente fala assim, nossa, a Terra tem vida, nossa, os planetas têm vida, mas em 2 livros a gente vê essas respostas, né, sobre o que seria essa alma do universo, essa alma do mundo. Então, a alma do universo, a gente, se fosse ler a Gênesis, no capítulo 11, parágrafo 28, a gente vê a coletividade dos espíritos constituídos de certo modo a alma do universo. Então, somatórios de todos, né? Naquele grau que a gente está. Né? Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino, ou seja, quanto mais a gente está em sintonia com Deus, mais fácil a gente fica, né, sobre as ideias dele, então a gente vai trabalhando melhor o bem. Sem esse elemento, não há só há matéria inerte, carente de finalidade e inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Tá? E o conceito de alma do mundo, que se deve entender por alma do mundo. Né? Quando a gente fala da Terra tem vida, né? Tem a alma da Terra, né? Na realidade, são aqueles espíritos que lá estão, que estão trabalhando no bem, que dão essa diapasão, né? Então a Terra já foi um mundo primitivo, hoje estamos, né, no mundo de provas e expiações, e quando a maioria estiver chegando, se distanciando do mal, a gente vai chegar finalmente, né, ao mundo de regeneração, a gente está perto dessa virada. Né? E aí se fala o seguinte, que o conjunto dos espíritos abnegados, né, que dirigem as nossas ações, no bom sentido, né, quando espirituais, que estão fazendo essa mudança. Né? Então, que a gente consiga fazer parte dessa mudança no trabalho do bem. Né? Então, essa seria a visão da alma do mundo. Então, estamos todos trabalhando, né, para o bem. Né? Então, é essa visão. Então, encerrando, né, nessa visão espírita que nós temos, né, um lembrete aqui, uma coisa linda que Chico deixou entre milhares que ele deixou. Tem essa frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a doutrina espírita é confortadora, né? É consoladora, porque ela sabe que a gente sempre pode rever os nossos atos. Quando a gente faz a revisão dos nossos atos, a gente pode ter um pouco de força íntima e resolver mudar. Né? A partir de agora eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Então, toda noite a gente faz aquela reflexão e fala, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Fiz isso certo, fiz aquilo errado. Então, a gente está sempre em mudança, sempre em renovação.
né? E a gente todo dia, a gente tem uma nova chance de fazer um novo começo, né? Então a gente sempre pode recomeçar e fazer um novo fim. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, meus amigos internautas, meus amigos do SEAS. Agradeço a oportunidade. Devolvo agora a palavra para a nossa irmã diretora. Agradeço. Obrigada, Eduardo. E você poderia fazer nossa prece final? Sim, sim. Vamos então relaxar um pouco a mente. Agradecer ao Pai Amantíssimo por podermos estar aqui reunidos em sentimentos, em ideais, em amor, nessa sintonia do bem, nessa vibração de bondade. Vamos imaginar então aquele sol que nos esquenta. Vamos imaginar aquele abraço confortador, aquela alegria de uma reunião. Vamos então agradecer porque esse momento está para voltar, que a gente possa não somente imaginar, mas que a gente em breve também possa se reencontrar, dar um abraço fraterno, um abraço caridoso, né? Desejando a todos que se sintam abraçados, que se sintam reconfortados, muita paz e muito amor, na imensa bondade do Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Peço permissão, então, para dar por encerrado essa nossa reunião virtual de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.